Boa tarde, boa noite ou bom dia para quem estiver nos assistindo depois no nosso canal no YouTube. Eu queria, em nome do nosso grupo de pesquisa, o grupo de estudos críticos e avançados em linguagem, saudar todos os colegas, amigos do Brasil e do Sul Global que estão acompanhando esta nossa live, que vai ser transmitida via YouTube. Eu queria, em nome do nosso grupo GECAL, Grupo de Estudos Críticos e Avançados em Linguagem, em colaboração com o Laboratório Afrocentrado em Relações Internacionais e em colaboração com o Núcleo de Pesquisas e Estudos Afrodiaspóricos em Relações Internacionais, eu queria saudar todos os colegas que estão aqui presentes. É um prazer imenso recebê-los, recebê-las. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Nós teremos hoje a oportunidade singular de continuar aprendendo com o professor Luciano Castro, da UFG, e eu gostaria agora, já que se trata de uma atividade, uma continuidade da atividade que nós iniciamos na parte da manhã, eu queria pedir autorização para vocês e licença, só para eu compartilhar com vocês os slides, em que eu farei a apresentação, do professor, Luciano. Acho que para vocês estão vendo aí, vocês estão vendo os slides? Sim, Ótimo. Então, na parte da manhã, o professor Luciano fez uma discussão muito interessante sobre reflexivismo dialógico, interseccionalidade e criticidade, que foi transmitida também no nosso canal no YouTube. E agora, das 14 às 15, nós teremos o privilégio de ouvir o professor Luciano. Nós aqui, que estamos na disciplina, lemos o dossiê do professor Luciano na revista Monções, que é um dossiê voltado para antirracismo e racismo nas relações internacionais, e lemos, né, a obra do Luciano. Tive o prazer de ler o Luciano antes de conhecê-lo virtualmente, e é um prazer te receber, né, Luciano, aqui na Universidade de Brasília de uma forma virtual. Nós já tivemos a oportunidade de interagir com o professor Rafael Bittencourt, que é o seu orientador de doutorado, e agora nós temos a oportunidade de dialogar com racismos e antirracismos em relações internacionais com o professor Luciano. Eu queria mais uma vez agradecer muito o GECAL, nosso grupo de pesquisa de estudos avançados em linguagens, em colaboração com o Prof. Formação, que é o canal da professora Kátia Martins, do Canadá. Aí coloquei para vocês o QR Code, caso você que esteja nos acompanhando agora deseje nos seguir na internet, pode ficar bem à vontade, a fim de justamente nós compartilharmos e construirmos juntos novos conhecimentos. Então, sem mais delongas, eu queria apresentar o professor Luciano Rodrigues Castro. O professor Luciano Rodrigues Castro, ele é graduado em Comunicação Social, bacharel em Jornalismo pela UFG, Universidade Federal de Goiás, mestre e doutorando em Direitos Humanos por essa mesma universidade. Ele possui interesse de pesquisa nas áreas de História, Comunicação Social, Relações Internacionais, Ciência Política e Direito, com foco em Direito Internacional dos Direitos Humanos, com uma ênfase nas questões de gênero e sexualidade, relações étnico-raciais, de política externa, história das mídias brasileiras, história das políticas externas brasileiras do século XX e história dos direitos humanos. E ele teve, justamente em 2023, ele teve a ideia de organizar um dossiê intitulado Racismos e Antirracismos na e para as Relações Internacionais, em que eu considero esse dossiê um dossiê fundante para a nossa discussão, justamente em relações internacionais. Então, sem mais delongas, eu queria passar a palavra ao professor Luciano, externando a minha gratidão pelo convite, estar com a gente nessa tarde, e eu tenho certeza que nós vamos aprender muito com o professor Luciano. Seja muito bem-vindo. obrigado, Clênio. Boa tarde a todos que estão aí. Quero agradecer o convite, quero agradecer esse espaço aqui para falar. Estão me ouvindo bem? Então, ah, quero agradecer o prestígio ao dossiê. Para mim é uma honra ser lido por vocês. Ah, eu vou apresentar agora à tarde para vocês uma breve reflexão, né, porque o tempo é curto, para falar de um tema extremamente amplo, que é racismos e antirracismos nas e para as relações internacionais. Eu me perguntei muito. O slide está sendo projetado, Kleber? Não está Isso eu vou aparecendo? projetar agora, já. Eu vou Ah, projetar está agora. ótimo. Bom, pessoal, eu me perguntei muito como estruturar essa reflexão, considerando que era um tempo curto e era um tema amplo, né? Porque
fica assim um desafio para a gente saber como puxar uma reflexão sem que ela fique superficial demais, né? E aí a minha ideia foi trazer um tema clássico, né, tendo em mente que a disciplina de vocês está no âmbito das relações internacionais, trazer um tema, um instituto clássico, que é o tema da soberania estatal, a soberania do Estado-nação, e tentar pincelar algumas coisas em torno desse tema, que em si já é um tema extremamente complexo, e tentar entender, a partir dele, tentar puxar algumas linhas de reflexão que nos leve a pensar racismos e antirracismos em relações internacionais, né? Se você puder passar direto para o slide 3, Kleber, eu acho que não tem necessidade, porque o tempo está curto agora à tarde. Eu delineei um percurso para essa reflexão um pouquinho mais estruturado, que parte da necessidade de apresentar pelo menos um conceito operacional nesse momento, para a gente pensar o que seja, o que possa ser racismo e, em consequência, também o antirracismo, né? Pensar essas manifestações na sua especificidade, talvez no mundo internacional, para levar em seguida uma finalização, pensando como reações antirracistas às práticas de soberania estatal, especificamente, são capazes de agenciar processos internacionais. Pode passar para o próximo slide, Kleber, onde eu coloco, né, nos coloco diante das questões, né, o que é racismo e especificamente o que pode ser compreendido enquanto racismo em relações internacionais. Eu prometo que esse é o único slide que eu vou utilizar jogando uma pergunta para quem tá ou aí ou quem está assistindo. Se der para a gente fazer isso, igual a gente fez de manhã, o que é que vocês veem, pensam que sendo racismo, como manifestações que possam ser consideradas racistas ou antirracistas também, né, em relações internacionais. Você pode ficar à vontade, tanto o pessoal que está online quanto o pessoal que está aqui. Os que estão aqui também estão conectando no Zoom, acho que é ótimo isso também. Você pode ficar à vontade, a fim de manifestar, tá? Isso, exatamente. Dá para falar aqui pelo chat. Isso. Alguém? O pessoal está um pouco tímido por enquanto. Ah, acho que é eu vou, como o tempo está curto, vou passar adiante então, né? Tá bom. Eu trouxe uma definição operacional baseado em um autor que se tornou ah, muito corrente aqui no Brasil, né, que é o Silvio Almeida, mas que não é uma reflexão só dele, é uma reflexão também compartilhada por autores como Denis de Oliveira, acerca do racismo enquanto manifestação que possui mais de uma camada, por assim dizer, né? Racismo enquanto algo que se estrutura, pelo menos, enquanto uma manifestação interpessoal ou individual, uma manifestação institucional e uma manifestação estrutural, né? Uh, Aí no slide, vocês podem acompanhar, eu trouxe alguns exemplos que me parecem, acho que exemplos que ficam na cabeça da gente por serem exemplos recentes, né? Uh, uma questão, por exemplo, que eu acho que podemos considerar como racismo. Pode passar, Kleber. Acho que 2 slides à frente começam a trazer os exemplos. Já Não estou estou te nos, ouvindo. Hã? eu estou nos slides. Ofensa, Vinícius Júnior fazem parte do Exato, racismo no futebol. exato. É esse mesmo. Estamos falando aí, por exemplo, me parece, de uma maneira individual de racismo, né? Uma forma de racismo direcionada especificamente ao indivíduo que estava em campo, que possui também, como a gente pode observar no próximo slide, dinâmicas institucionais, porque aciona reações institucionais, sejam reações racistas, sejam reações antirracistas, uma vez que a própria torcida pode ser considerada uma instituição. No caso desse slide, o Lauro está dizendo que os slides não estão aparecendo para ele. Kleber, para mim também não. Tá bom.
Ele tá travando. Eu vou tentar compartilhar de novo para ver se dá certo, pode ser? Pode sim. Vê se está para vocês. Tá ok, eu vou compartilhar de novo. Veja se está indo para vocês. Apareceu? Isso, agora foi. Aham. Esse exemplo que eu trouxe é um exemplo de uma postagem, né, do governo federal, portanto, uma postagem institucional do governo federal, comemorando o título do Vinícius enquanto melhor jogador, né, do mundo, o reconhecimento que ele recebeu da FIFA, se não estou enganado. Me parecem serem duas manifestações que tangenciam, de alguma maneira, não só o fenômeno do racismo, mas o fenômeno do racismo internacionalmente, né? Uma vez que se tornou uma questão que não envolveu só o espaço em que do campo em si, né, do jogo, mas também chegou a mobilizar questões internacionais aí. E aí, passando para o próximo slide, Kleber, eu coloco a questão, né? E o que pode ser considerado racismo e antirracismo estruturalmente, né? Eu acho que para iniciar esse debate, essa citação do Steve Grovog, que eu inclusive trouxe de manhã, é uma citação interessante, e acho que uma citação necessária no campo específico de relações internacionais, até pelos desenvolvimentos recentes do campo, né? Eu não sei se vocês chegaram a acompanhar recentemente, não tão recentemente assim, um artigo na revista Millennium, acho que é na Millennium mesmo, publicado pela Alison Howell e a Melanie Richter Monpetit, sobre a questão, a ausência dos debates sobre raça, a ausência direta dos debates sobre raça e a presença significativa de autores com pressupostos racistas, sobre como isso caracterizava os estudos em segurança em relações internacionais como um campo racista, né? Por mais que as autoras tivessem feito uma ressalva lá no começo do texto, dizendo que aquele texto não era um ataque, né, a nenhum dos autores, uma vez que muitos deles estão vivos, né? O texto não foi bem recepcionado, justamente por aqueles que eram criticados, especialmente o pessoal ali da escola de Copenhague, Berg Busan, o Oli Weaver, e que escreveram reações gigantescas a esse texto, procurando, de alguma maneira, se posicionar, dizendo que não tinham comprometimentos com nenhuma perspectiva racista, né? Eu acho que é importante a gente, para começar a fazer um debate sobre racismo e antirracismo em termos mais estruturais em relações internacionais, e aí reverbero aqui o Grovog, né? Ao falar de racialização do conhecimento internacional, né, não pretendemos imputar motivos racistas aos teóricos internacionais em si, né? Pretendemos simplesmente enfatizar que o uso de métodos analíticos, e não só métodos, mas também abordagens teóricas, né, que sustentam alusões etnográficas associadas a uma hermenêutica de raça e cultura. Pode passar, Kleber? Estou um pouco preocupado com o tempo. Eu acho que aí eu optei por puxar esse debate a partir de um conceito que, para quem estuda relações internacionais por uma perspectiva mais tradicional, aquelas perspectivas principalmente mais liberais, vão ouvir falar muito, né, que é a questão dos estados, ou quase estados, ou estados falidos, enfim, não são os mesmos conceitos, mas são conceitos semelhantes, né? Conceitos que compartilham algumas semelhanças. Eu trouxe especificamente os estados falidos, que é um tipo de debate que surge muito quando você vai falar de governança em relações internacionais, soberania, Estado, e especificamente a partir de realidades que convivem, que são paralelas ao Estado em países majoritariamente do sul global, realidades como a pirataria, realidades como o terrorismo, e por aí vai, né? Eu trouxe um exemplo, esse aí é um exemplo da Deutsche Welle. Eu acho que a imagem fala tudo, né, nessa reportagem. A imagem utilizada para caracterizar um Estado falido, a descrição aqui do subtítulo, né, piratas na Somália, o Talibã no Afeganistão, os islamistas no Mali, né, Estados falidos são um desafio internacional, né? A ideia de estados falidos ela é consagrada, e hoje já existe uma literatura muito dedicada a pensar como esse conceito em si é um conceito racista, e aí é um pouco dessa discussão que eu quero trazer, pincelar para vocês ali adiante, com base especificamente numa teórica muito dedicada, uma teórica pesquisadora em relações internacionais lá do Reino Unido, a Brené
Truffy Jones, que vai trabalhar um pouco com essa questão e também com a questão da boa governança, né? Porque é o paralelo, é uma espécie de contraponto, né? Aos estados falidos, você tem como contraponto a lógica imperial e a lógica do norte global da boa governança, da good governance, uh, que é, ao mesmo tempo, né, uma maneira de sustentar uma versão atualizada neoliberal do Estado soberano. Pode passar, Cleber. Se a gente pensa o que é considerado um Estado falido e como eles são caracterizados, e acima de tudo, como essa caracterização tem uma localização, tem um endereço geográfico, né, a gente vai ver que estados falidos, né, como diz aqui o próprio lead daquela notícia, né, são símbolos na leitura do norte, né, são símbolos de caos, violência e, acima de tudo, né, a palavra que sempre aparece, falência. Né? Quando a gente observa que essa é uma lista do ano de 2014, eu não achei na correria, foi a que eu achei mais bem estruturada, mas se a gente observa os estados que são considerados estados falidos por esses, tanto é um conceito muito operacionalizado, tanto em instituições internacionais quanto na academia, né? Os estados que tanto relatórios quanto relatórios institucionais, como relatórios de pesquisa, sempre vão apontar como estados falidos, são estados que estão inequivocamente no sul global. Aqui nós temos os estados em alerta máximo em 2014, seriam Sudão do Sul, Somália, República Centro-Africana, República Democrática do Congo e Sudão. Né? E os de alerta alto seriam Chad, Afeganistão, Iêmen, Haiti, Paquistão, Zimbábue, Guiné, Iraque, Costa do Marfim, Síria e Guiné-Bissau. Majoritariamente, países do contexto do continente africano. Né? O que a gente vai observar nesse sentido é que estados falidos seriam, grosso modo, né, nessa conceituação do norte global, instituições incapazes de manter os requisitos ocidentais a partir dos quais a ficção do Estado, das suas práticas decorrentes, são afirmadas, né, tais como a boa governança em contexto neoliberal. Marcadamente, o Estado moderno instaura-se discursivamente a partir das pretensões de monopólio da violência, que é a lereia que se anuncia lá desde o Max Weber, passando por Norbert Elias e tudo mais, né, capaz de garantir a preeminência do projeto estatal sobre um território, um povo e a garantia de um governo bem estabelecido. Pode passar para o próximo slide, Kleber. O que está por trás disso, né, e aí eu trago algumas, eu trouxe duas citações da Pranin, é a concepção imperial e racializada de ordem mundial inerente ao discurso dos estados falidos. Porque se há falência, a gente sempre tem que pensar que a ideia de falência ela é consagrada a partir de um conceito, ou paralelamente, né, se a gente vai ler com o Foucault e o Said, constitutivamente de uma ideia de ordem. Né? Esse modo de crítica foca as maneiras pelas quais ele serve para legitimar práticas imperiais específicas, imperiais dos Estados. Não só isso é muito importante destacar, ele não é só um discurso classificatório, no sentido de algo que se classifica à distância. Ele é um discurso classificatório que serve de, muitas vezes, para invasões, para formas atualizadas de imperialização. Pode passar, Kleber? Análises dos estados falidos tomam uma noção ahistórica e eurocêntrica do Estado como um ponto de partida que caracteristicamente focam em processos e condições dentro do Estado que são examinados isoladamente de sua formação histórica e relações globais. Eu acho que esse é um ponto muito importante que essa leitura nos traz. Né? Um Estado que não consegue sustentar as instituições prescritas, caos, geram fé, geram dor, geram morte. Isso não é algo, como o discurso dos Estados falidos coloca, desenraizado. Né? Não é algo. O que esses silêncios colocam, em geral, atualizam populações bárbaras como populações incapazes de gerir mecanismos da modernidade, mecanismos estatais. São formas de atualizar um discurso sobre outros que são outros racializados, de uma maneira não declaradamente racista, mas que nos seus pressupostos vão trazer isso. Né? O passado do colonialismo e o presente da intervenção internacional são deixados de lado na maioria das análises.
Esses relatos mostram que formas de Estado na África contemporânea não podem ser adequadamente compreendidas ou explicadas sem examinar seriamente o caráter e o legado do colonialismo e os efeitos e consequências das práticas contínuas de acumulação e intervenção internacional. Pode passar. Caminhamento já para a proposta final do, da minha fala, que é pensar essa contraparte, né? Pensar criticamente essa contraparte do Estado falido, né? Que seria o Estado soberano. Um Estado que, repito, atualizado na sua versão neoliberal, é o Estado da good governance, né? O Estado da boa governança, é o Estado que funciona. Né? É um conceito tributário de uma concepção tradicional de soberania, né? Que a concepção ali lá do direito internacional repetida, território, mais povo, mais autogoverno. Sendo que autogoverno não necessariamente é um autogoverno no sentido de democracia, mas no sentido de um governo que não é tributário de outra instituição, de outro espaço estatal, perdão. Leituras mais contemporâneas, no entanto, levam o conceito de soberania para além da subseção à histórica. Né? E aí eu trago para a gente pensar um autor extremamente relevante dentro dos estudos antirracistas em relações internacionais e sobre racismo em relações internacionais, que é o Rob Schilling, né? Especificamente um artigo dele sobre o impacto da prática e do pensamento do Marcus Garvey e da proposta pan-africanista dele, enquanto deslocamento lá no começo do século XX do conceito de soberania. Né? O argumento do Schilling é que o conceito de soberania ele está ligado a um conjunto de práticas que vão deslocando o conceito ao longo do tempo, ao longo do espaço, e que em cada iteração vai trazer novas maneiras de ser soberano, novas maneiras de praticar a soberania, né? De uma tal forma que nós temos uma verdadeira constelação de possibilidades soberanas, algumas que deram certo, algumas que não deram, mas muitas delas transversalizadas por propostas, efetivamente, como é o caso do a ideia de trazer o Schilling e desenrolar essa discussão a partir dele é de mostrar que alternativas a um Estado que consagra sujeitos de direitos universalistas e, portanto, branqueados, masculinizados, por mais que seja a retórica contemporânea, ela está muito longe de ter sido a única prática possível. Né? O Rob Schilling diz que a transformação da soberania na época moderna tem sido um fenômeno multilinear. Né? Essa lógica tradicional, portanto, de soberania, ela convive com outras práticas. Né? O autor nesse texto ele vai mostrar como é que dessa concepção mais tradicional, mais mercadológica que surge lá no fim do século XVIII, na Inglaterra, para atender um país que estava cada vez mais focado em viabilizar, inclusive a partir do Estado, a Revolução Industrial, começa a haver uma série de deslocamentos internacionais do conceito de soberania, que passa primeiro a ser fagocitado na Revolução Francesa, e a partir da Revolução Francesa ele está fazendo um trabalho de genealogia, então o argumento dele não é universal, mas ele está querendo chegar num determinado lugar que é ali o Marcus Garvey, né? Como é que ela passa para a realidade do Haiti independente, ali a partir da Revolução do Haiti no fim do século XVIII também, não uma lógica de sujeitos de direitos iguais em termos universais, mas sujeitos de direitos que seriam, que alcançariam igualdade em termos raciais. Né? A ideia é propor sujeitos de direitos de um Estado autônomo que sejam racialmente iguais. E a partir dessa experiência, que é uma experiência que também vai estender a soberania a pessoas de outros países, no próprio Haiti, ele vai analisar a proposta do Marcus Garvey, que é uma proposta que está casada com as leituras teóricas dele sobre o pan-africanismo, mas que também é uma proposta política e prática do Marcus Garvey, que levou adiante efetivamente uma proposta de soberania não territorial. A do pan-africanismo que o Marcus Garvey empreendeu foi uma lógica que pensava a soberania como consagrando sujeitos de direitos, independente do território em que eles houvessem nascidos, mas que abarcasse a realidade da diáspora
tanto em espaço americano quanto no próprio continente africano, para pensar a realidade de populações, para pensar e executar um manejo de populações africanas no continente, no hemisfério americano, especificamente populações que haviam sido traficadas para a escravidão. Pode passar, Kleber. Esses tensionamentos nos levam a pensar que práticas antirracistas, como era o caso do Marcus Garvey, também foram capazes de tensionar a soberania e tensioná-la produtivamente, no sentido de criar algo, de criar alternativas para as quais nós temos condições de olhar. Né? O texto da Gruffydd Jones, ela traz realmente uma crítica muito interessante ao conceito de estados falidos, mas eu acho que é muito bem complementado pelo texto do Schillian sobre a soberania, no sentido de mostrar que estados que não seguem a lógica prescritiva da soberania, ali naquele sentido moderno, não necessariamente são estados que vão ser falidos, porque o antirracismo também é criativo. O antirracismo também produz reações internacionais e a gente tem que estar sempre de olho nelas. Né? Algo que eu trago para finalizar a reflexão aqui e pensar é algo que eu sempre insisto muito, né, que a gente, quando vai provocar relações internacionais aqui no Brasil, se a gente quer fazer isso de forma emergente, insurgente, eu acho que nós temos espaços muito ricos para olhar aqui. Né? E eu acho que favelas e quilombos são dois desses espaços em que relações internacionais têm muito a aprender com eles. Né? Eu trago aqui o exemplo dos quilombos, né? Para marcar que os quilombos são, em um contexto afrodiaspórico do hemisfério americano, um exemplo marcante. Né? Quilombos, historicamente, são fenômenos transnacionais que ocorreram por todo o hemisfério. Não são, às vezes, a gente é ensinado por uma literatura histórica nacionalista a pensar quilombos só como uma realidade brasileira. Né? Quilombos estão espalhados por o espaço da América onde houve escravização. Um exemplo marcante, né, por todo o continente, sob diferentes nomes, essa reação às políticas devastadoras do colonialismo, do pós-colonialismo e da colonialidade do poder, já que os quilombos continuam reproduzindo-se, continuam gerando efeitos políticos hoje em dia e continuam sendo fortemente atacados pela lógica ocidental. Foram produzidos, continuam, né, tanto localmente quanto através de coalizões e alianças não nacionais, a ficção soberana e as práticas geradas por ela. Pode passar, Kleber, eu acho que é o último slide. Isso. Vamos estar juntos, por exemplo. Né? Hoje os quilombos, eles estão muito envolvidos em práticas, por exemplo, demandando a demarcação das suas terras. Né? O Estado, na sua definição clássica, né, é algo que está relacionado ao território, é uma maneira específica de gerir o território que é produtivista. Né? Que aqui no Brasil, especificamente, nós temos uma lógica de gestão territorial que é toda fundada historicamente no uso do Estado para expandir a fronteira agrícola e promover o agronegócio. Como quilombos articulam resistências a essas práticas extrativistas por meio das quais o Estado produz o território? Quais outras concepções de uso da terra, de existência junto à terra estão postas ali? Né? Como, através das múltiplas vivências quilombolas, e é sempre importante a gente destacar que quilombolas são populações extremamente múltiplas, criativas, variadas, né? Como outras formas de resistência e relacionalidades que não são consagradas sob o individualismo e a impessoalidade do significante povo são viabilizadas. Né? Quais outras concepções e práticas de produção da vida que não se coadunam com o autogoverno estatal podemos encontrar? Ou seja, quais outras concepções do político e não da política estatal? Né? Quais outras formas de promover o político podem ser encontradas ali. Né? E, acima de tudo, como isso se torna relevante em momentos de conflito com o Estado, né? Seja na sua interação como política interna ou como política externa. Eu acho que um dos casos mais emblemáticos, para finalizar, que a gente tem aqui, é o caso dos atingidos pela base de Alcântara, lá no Maranhão. Né? Inclusive porque isso foi uma questão reacendida no primeiro governo do Trump, né? Quando foi o Bolsonaro mesmo, que locou a base de Alcântara para os Estados Unidos lançarem foguete ali. Né? A base de Alcântara, ela é uma base
que foi estabelecido, se vocês pegam os documentos originários ali dos anos 90, foi originário de um projeto desenvolvimentista, e que, enquanto tal, é um projeto com uma percepção de linearidade que colocava o Brasil em uma ideia de avanço, de crescimento, etc. Tal, plena ditadura militar, diga-se de passagem. Né? Os documentos, eles descrevem toda a área de quilombos daquela região, que foram profundamente afetadas pela base, como territórios vazios, né, como um vácuo, literalmente, como se nada existisse ali. Né? E justificam, inclusive, a ocupação, a instalação da base ali a partir disso. Né? Até hoje existe o movimento dos atingidos pela base, né? É um movimento extremamente ativo, nacionalmente, internacionalmente, que luta pela demarcação das suas terras, pela garantia dos seus direitos. Uh, isso foi um debate que reacendeu, inclusive, na época da sessão da base, né, para os Estados Unidos, ali acho que foi 2020 que aconteceu esse acordo de cooperação entre o Brasil e os Estados Unidos. Uh, eu, particularmente, não sei exatamente em que ponto isso está hoje. Eu sei que no ano retrasado, o caso começou a ser julgado na Corte Interamericana de Direitos Humanos, mas eu acho que não houve um veredito ainda. Enfim, só para pincelar para vocês como é que a gente tem condições de olhar e pensar relações internacionais por uma perspectiva antirracista, por práticas antirracistas, aqui mesmo no nosso Brasil. Né? É isso, eu espero muito que eu não tenha estourado o tempo, e eu tentei ser o mais breve possível, tá, pessoal? E é isso, agradeço pela atenção de vocês. Muito bom. Né, Luciano, já a gente que acompanhou na parte da manhã, né, agora a discussão que você trouxe à tona, né, era tentando alinhavar a discussão de racismo, antirracismo, na perspectiva de soberania. Eu acho que foi Isso, muito interessante agora, e no seu dossiê, né, que você organizou na revista Monções, você contempla, né, você aprofunda essa discussão de uma não, forma bem interessante no seu dossiê, né? Queria agradecer muito, viu, Luciano, obrigado. pela ótima apresentação, sabe? Eu acho que é muito legal, Laurinha, né, e que a gente tem a oportunidade de conversar com o autor, ver o que o autor estava pensando, né, e a partir daí a gente pensar em algumas questões aqui. Eu só queria pontuar dois pontos, realçar dois pontos que você fez menção, eu queria abrir para a audiência para a gente interagir Sim? com você. Eu acho que o primeiro, você é, trouxe uma ideia que, enquanto parece na literatura e em relações internacionais, a gente fala de racismo, nas outras áreas das ciências sociais, a gente quer categorizar que racismo é, entende? Uhum. Por exemplo, hoje existe o racismo estrutural, o racismo linguístico, o racismo estético, o racismo ambiental. Quer dizer, a gente pensa na categorização de Isso. racismos. Aham, Aí uma dúvida, só uma questão para a gente pensar depois juntos, Luciano, juntos aqui com os alunos de pós-graduação, eu fico pensando se essa adjetivação do construto racismo, ela fortalece ou enfraquece o movimento, aham, sabe? É uma coisa que eu tenho dúvida, sabe? É, não estou dizendo aquela dúvida, aquela briga acadêmica, intelectual entre o Sodré e o Silvio Almeida, se é racismo aham, estrutural ou se não é racismo estrutural. Acho que não é isso. Mas eu fico pensando essa adjetivação dos racismos que nós aham. temos, sabe? Se isso fortalece ou não o nosso movimento. Essa é uma pergunta, uma questão para a gente pensar, né? E uma segunda questão, só para pano de fundo, aí eu queria abrir para a audiência, para vocês interagirem com o Luciano, era justamente que você falou sobre a criatividade do racismo. E parece-me que, da mesma forma que o racismo, ou os racismos, eles são reificados por meio da insurgência e das emergências das atitudes das próprias pessoas, eu fico pensando em que propostas políticas, que políticas propositivas nós poderíamos ter para a gente desacriativizar esse racismo que tem essa criatividade, entende? Uhum. Em outras palavras, se o racismo é algo criativo, como desacriativizar esse racismo? Ah, Sabe, eu acho que é uma questão de pano de fundo, só para a gente refletir juntos sim. nessa discussão que eu acho que é muito importante. Eu queria te ouvir e eu já abro para a audiência, né? Interagir com você. Pode ficar à vontade.
Nossa, Kleber, difíceis as perguntas. É, eu concordo com você. Assim, eu honestamente acho que eu não sou muito fã do pensamento categórico. Então, eu acho que categorizar não é muito a saída, porque categorizar eu acho que impede a nossa própria imaginação, né? Eu acho que é muito mais uma ferramenta de freio da capacidade de pensar e de imaginar do que uma válvula para fomentar o debate, né? Às vezes essa própria divisão, né, entre o racismo individual, institucional, estrutural, ela sempre me parece um pouco automática. Eu costumo trazer ela quando eu vou fazer falas, porque é didático, né, ajuda a entender. Mas mesmo quando a gente está falando disso, eu me pergunto até que ponto essa divisão ela não é também artificial, né? Porque não tem como você falar de uma manifestação individual sem pensar os elementos de longa duração que estão colocados ali, né? Sem pensar os elementos subterrâneos que viabilizaram aquilo ali. Eu acho que e eu acho que uma coisa que a gente vê muito, né, é essa questão do racismo estrutural sendo utilizado hoje como desculpa para práticas racistas, né, que bom, não tem como você simplesmente dizer foi racismo estrutural, né? Que é o que muita gente faz hoje, né? Se apropria desse conceito como se ele fosse desculpa para práticas racistas, né? Eu acho isso um pouco, eu acho que é algo em que a gente tem que pensar, né? E aí eu concordo muito com você nesse sentido. Uh, Agora, com relação às políticas, eu também me pergunto isso, sabe? Porque a gente sempre fica naquela. E aí eu acho que se envolve muito a discussão ali da teoria do direito, das abordagens críticas em direito, a questão do abolicionismo, né? Porque quando a gente vai pensar, poxa, como é que a gente coíbe essas práticas racistas, né? A nossa tendência original, e eu acho que uma tendência que não tem como a gente contornar, é pensar na lei, né? Pensar na criminalização e tudo mais. Agora, o que a gente vê é que essa própria criminalização, ela acaba redundando num fortalecimento da principal instituição que é erguida na modernidade para sustentar, ou pelo menos nas realidades pós-abolição, né, para sustentar as segregações raciais, que é a prisão, né, que é a polícia. Né? Então, eu acho que a gente acaba sempre, eu pelo menos não teria uma resposta, eu tenho mais essa pergunta, essa indagação também, sabe? Uh, não sei, eu acho que a gente nesse ponto acaba se vendo preso dentro dessa contradição, né? Não sei. Porque, sim, só para efeito de informação, Luciano, vou devolver o turno para os colegas aqui. O que eu percebo, pelo menos nas leituras que eu estou fazendo nesta área, que a discussão intelectual, filosófica, ontológica do que é racismo, a gente já está muito avançado, entende? A gente Aham, está muito avançado. Agora, na minha opinião, existe um certo retrocesso em praxeologias antirracistas. Por isso que eu acho que o seu dossiê nos ajuda a entender, não só, né, Débora, detectar o racismo, mas pensar em mecanismos práticos para combater esse racismo, sim. entende? Uhum, Então, não sei, eu tenho pensado, tudo bem, no meu livro que eu vou lançar pela editora, a editora que tem a Djamila Ribeiro, na série Feminismo Negro, eu estou uhum, tentando, não sei se eu vou conseguir, mostrar atividades práticas que poderiam ser feitas em sala de aula, entende? Na aham, escola. Como que a gente poderia fazer isso na escola? Como que aham, a gente descriativiza o racismo criativo dentro da própria escola? Porque, sim. querendo ou não, se a gente quer ou não, a sociedade reflete o que acontece nas nossas relações sociais. E o Uhum, berço para a gente iniciar o processo de uma educação antirracista é na escola. Então, que atividades a gente proporia, por exemplo, para alunos do ensino fundamental 1, por exemplo, ensino fundamental 2, ensino uhum, médio? Que mecanismos práticos a gente poderia fazer isso? Mas aham, parece que ainda a gente fica naquela acepção assim, isso aqui é racismo estrutural, isso aqui é racismo estético, isso aqui é racismo ambiental, isso aqui é racismo linguístico. A gente só categoriza, mas a gente não vê meios para combater isso, sabe? sim. Talvez seja uma lacuna, algo que eu percebo, né, na literatura Aham. presente hoje, automaticamente em nossa área, né? Vou abrir para os colegas interagirem. Vocês podem ficar bem à Ótimo. vontade, a gente pode interagir com o Luciano, tá? Nós temos mais 10 minutos para a gente interagir com ele, pode ficar bem à vontade.
perguntas, colocações, comentários, elogios. Vamos começar. Ikiju. Boa tarde a todos, todas. Pessoal, acho que dele baixo o meu. Vai ser o web. A televisão tá no som, entendeu? Ou você Aqui- baixa do Aqui seu, já tá. do seu. Ó, tá fechado. Viu? É, é. Vamos ver se... Vamos testar. Certo. Ah, Desceu agora. mais uma vez, boa tarde a todos e todas. Consegue me ouvir? Sim, consigo. Ah, perfeito. E obrigado, Luciano, pela brilhante apresentação. Falou de aspectos importantes que a gente vem discutindo durante a disciplina, e nas relações internacionais. É. E quando você estava falando da questão do Vini Júnior, era uma das questões que a gente também mencionou. Eu lembro que em nossas 3 aulas, né, a gente mencionou essa questão durante a nossa discussão. A gente vê que o, o futebol europeu, né, Vini foi um símbolo de luta contra o racismo na Europa. E É. alguns jogadores, como Samuel Eto'o, Dani Alves, Balotelli, Pogba, foram vítimas de racismo em diferentes ligas Hum, europeias, mas o caso desses jogadores, né, não repercutiram a nível internacional no caso do caso do Vini Júnior, né, que teve apoio eu falo de quase do mundo inteiro, de clubes, né, de pessoas manifestando, né, nas suas redes sociais, amantes de futebol como nós, e tanto outras autoridades, e movimentos que lutam contra o racismo e de outras discriminações, e teve apoio também do presidente Lula. Eu achei muito interessante a fala do Lula, né, quando ele criticou, né, desabafando, dizendo que o que está acontecendo com o Vinícius Júnior é inaceitável. Né? A fala de Lula como um presidente teve um impacto muito importante, né, que fez com que o, o Pedro da Espanha, né, manifestasse seu apoio ao Vini Júnior. Vini Júnior não ganhou a bola de ouro só porque ele foi um símbolo de luta contra o racismo na Europa. E a gente vê isso plenamente, né? Até as crianças sabem, né, quem deveria ganhar a bola de ouro. Né? A gente vê que o Vini foi esse símbolo, né, de luta contra o racismo na Europa e tornou-se um, um exemplo, né, para outros jogadores a serem seguidos, né, que vêm enfrentando não só latinos, mas jogadores africanos que sofreram, choraram muito, né, tiveram seus estados psicológicos debilitados, né, sim. mas não conseguiram ter essa repercussão, né? A gente vê que o racismo ou ele está em todos os estágios da sociedade, né? Em todos os setores, né? Combatê-lo, né, principalmente no futebol, que é algo internacional que liga os países, né? Requer punições concretas, né, severas aos clubes e torcedores, não apenas como a Espanha manifestou-se apenas com punições brandas, né, que não tenham punições severas, não. Vamos proibir a pessoa de entrar no estádio, né? Apenas isso não é apenas
punição, né, de lutar propriamente contra o racismo. Deve ser uma punição severa, campanhas educativas para erradicar a discriminação no Estado. Eu achei Exato. muito interessante a sua fala quanto ao aspecto do Vini. Muito Obrigado. 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 Perfeito, Wiki. Ótimo. Talvez é aquele processo, né? Eu acho que, Wiki, não sei se o Luciano vai concordar, né? Eu escrevi um texto, é, não sei se foi publicado ainda, a Débora vai falar se pode ser, Débora. Aquele texto que eu escrevi, Débora, sobre o Vini Júnior, já foi publicado aquele texto meu sobre, não sei se Foi, eu já fui, foi foi, publicado. foi, né? E Foi aí, sim. é fazendo menção que o Vini Júnior era um objeto, e o objeto não fala, fazendo menção ao livro da Spivak, né, que pode a subalterna falar. Então, na história da escravidão, negro sempre foi visto como objeto, sempre foi visto como objeto. E hoje o racismo ele é refletido e retratado por meio da visão de um objeto. Aí, quando esse objeto fala, ele é reprimido. Então, toda essa questão do Vini Júnior, da bola de ouro, depois, quando ele ganhou né, o melhor jogador do mundo e tal, mas começa a observar que toda a questão dele foi como era visto esse corpo negro, entende? Então, todo um negro que começou a falar, ele sofreu represálias, né? Eu fico pensando, por exemplo, dá até fazer um estudo legal para a gente observar isso, né? Todos que ganharam a bola de ouro até hoje, observe para você ver, o único negro que assumiu uma pauta de racista foi o Vini Júnior. Nós tivemos o Romário, que era negro como a gente, não levantou essa pauta. Nós tivemos o próprio Pelé, que Uhum. foi considerado o melhor jogador de todos os tempos, que não tinha isso como pauta. Mas é quando você teve um negro que mudou a perspectiva de ser objeto e começou a falar. Aí, objeto, o que que a gente faz, Vini? Aí, nesse texto, eu mostro isso, né, Débora, nesse texto, né? Aí, a gente pega boneco preto, aí tira a cabeça dele para mostrar aquele objeto, vão matar ele, perceba? Aí são essas violências que esse corpo sofre, né? Não sei, o que que você acha, Luciano? Talvez seja por aí, né? Eu concordo plenamente. Acho muito interessante. Realmente, eu quero ler esse texto, aliás. É, eu, eu vou pedir para a Débora já sabe de cor. Olha, Débora, se você souber, você pode mandar para nós aqui, eu mando para o Luciano também, eu mando para os alunos aqui Mando também. sim, vou procurar Um aqui. texto legal, assim, eu tentando fazer uma retrospecto. Pode o subalterno falar, né? Por que que, Aham, né, ele não fala, né? Quando ele falou, ele começou a passar para a situação, né? É uma coisa sim. para a gente É, discutir, né? eu acho que essa é uma questão muito importante e que é um furo no próprio texto da Spivak, né? Porque ela está pensando esse engajamento dialógico ainda, acho que até pelo próprio engajamento com uma literatura mais europeia, que é a literatura em relação à qual ela se põe, ela vem pensando, bom, o pode o subalterno falar em relação àquele que é hegemônico falando, né? Mas se a gente pensa as literaturas pós-coloniais que estão surgindo a partir dessa própria pergunta, né? Aqui no Brasil a gente tem um texto que eu acho muito interessante da J. Mombassa, né? O título é parafraseando, né? Pode um cu mestiço falar, né? Tá dentro da teoria queer, mas é exatamente nesse sentido que ela vai também na teorização dela, né? Pensar mais do que se perguntar o que se o subalterno pode falar, é perguntar o que acontece quando o subalterno fala, né? Como é que essas reações vão tentar conter, vão tentar, como você disse, né, decepar, aniquilar simbolicamente essa subalternidade que está se insurgindo, né? Eu fiquei muito interessado nesse texto. Eu acho que é uma leitura que eu quero fazer com certeza. É uma coisa que eu tenho pensado, né? Que vai entrar na questão de ser negro, é aquilo que eu chamo de objetificação, né? A pessoa se torna objeto, né? Ser negro no Brasil é você ser objeto, você é objeto do desejo, né? Ah, E aí eu até tenho um texto, uma tese, né, que a gente discutiu no grupo Cataleia, e branco é feito para casar, como que era a tese lá da USP? Branca para casar, negro para F não sei o quê, e não sei o que, mulato para trabalhar. Era o nome da tese, né? ah, A Então, são essas. mulata que é para o F. Isso, exatamente. Então, E eu acho a que essa. negra para trabalhar, para cozinha.
Isso. Então, acho que é essa visão, né, Leide? Essas visões sócio-históricas que foram atribuídas para a gente, né? Ah, Eu acho que é uma coisa para a gente refletir um pouco, né? E quando a gente fala também, ligando com aquilo que a Cláudia falou hoje, né, na parte da manhã, depois eu só falo, Luciano, ah, eu acho que ser negro hoje, no Brasil, é você se condicionar a espiralizar a solidão, entende? Por exemplo, mesmo eu sendo um negro, modéstia à parte, um negro que tenta se articular com pessoas, conversar com pessoas, ser extrovertido, a gente goza de uma solidão tremenda, entende? Onde você chega nos lugares, ninguém chega perto de você. Né? Ao passo que esses dias, por exemplo, nas terça-feira passada, Laurinha, deixa eu contar essa para vocês aqui. Terça-feira passada eu liguei para Débora. Eu saí chorando do restaurante. Eu fui num restaurante que eu sempre vou para escrever meus textos, né? A Débora sabe que restaurante que é, a Leite já sabe onde me encontrar. E eu fui lá, escrevi meus textos. Aí eu passei num restaurante do lado que é comida chinesa, comida Japonesa. é, Japonesa. japonesa. E eu, assim, eu queria saber qual era o valor para eu ir lá, tal, né? Aí quando eu cheguei no restaurante, entrei, Laurinha, viu, Ike? O rapaz saiu lá e falou para mim assim, olha, aqui é o valor que eu tenho certeza que o senhor não tem condições de pagar, para entrar nesse nossa. restaurante. Aí eu olhei para ele, pensei bem, falei, me dou uma resposta ou não dou? Respirei fundo. Aí nesse intervalo vieram dois seguranças vieram na porta. Vieram na porta do restaurante dois seguranças, um branco e um preto. O preto nem entende o que é racismo, na minha opinião. E aí eles ficaram me apaisando o tempo todo. Aí eu falei para ele, falei assim, olha, eu gostaria de comer, mas eu não vou, e virei as costas e fui embora. Aí nesse intervalo de tempo eu peguei meu carro, falei para Débora. Aí quando eu passei com o meu carro, aí ele olhou assim como, olha, ele tinha condição de entrar nesse restaurante, mas eu fico pensando até que ponto esse racismo ele é materializado, reificado por meio de olhares, entendeu? Porque assim, o rapaz verbalizou isso. Ele verbalizou. Você não tem condições de entrar nesse restaurante. É R$ 159, R$ 159,90 o quilo, você não tem condições. Aí eu pensei bem, eu falei, não, eu não vou fazer alguma coisa. Eu falei, não, aí fiquei mal, Laurinha, viu? E fiquei mal. Aí eu falei, comecei a chorar, tal, chorei um pouco. Eu falei, não, gente, vou ligar para duas pessoas. Aí eu liguei para Rosinda, que é minha amiga pessoal. Eu não liguei para a Leite, que a Leite sempre me ajuda, mas a Leite está lidando com algumas situações difíceis. Falei, deixa a Leite mais tranquila. Liguei para a Débora. Aí liguei para a Débora, fiz o desabafo com a Débora e mencionei. Quer dizer, perceba, é isso que eu estou falando, sabe, ô Luciano? Quais são os meios? Aí eu faço uma pergunta para nós terminarmos a nossa reflexão aqui. Quantas pessoas foram presas no contexto brasileiro por racismo? Me fala uma pessoa que está presa hoje por racismo no Brasil. Fala uma pessoa, cite uma pessoa. Hoje, racismo é crime. E as pessoas não estão dentro da prisão. Elas Ah, cometem isso, aí retifica isso como injúria, aí fala que injúria, a própria Laurinha pode falar, injúria no aspecto jurídico deveria ser um crime como racismo, e as pessoas não vão. Ou quando vão, pagam o valor e saem, entende? Né, aham. Débora? Eu acho que essa semana, inclusive, teve um caso tão absurdo nesse sentido que saiu uma sentença de um juiz que falou que não iria condenar a ré porque uma condenação por racismo iria prejudicar o futuro dela. Quer dizer, se a gente pensa, por exemplo, a série de violências que acontecem com aquela cantora Ludmilla também, né? E Ludmilla ela é vítima de racismo, assim, um atrás do outro, vai à justiça, e o que acontece, em geral, é que não existem condenações pelas demandas dela em casos que são absolutamente flagrante, seja pelo Instituto do Racismo, ou seja pelo Instituto da Injúria Racial, aquilo ali é claramente criminalizado, mas os juizados não reconhecem isso, eu não, sabe, são coisas Na assim lei. tão às caras, tão escancaradas, que são, assim, é chocante mesmo. Chocante. Não, é impactante. A gente tem leis, a Laurinha pode falar com muita propriedade. Laurinha é a nossa aluna de Relações Internacionais, Laura Lugon, e ela é advogada, então pode falar com muita propriedade. Leis nós temos, aparato Ah, jurídico nós temos. Agora, aparato, vamos falar, aparato acolhedor, por exemplo. Processual. Acolhedor. Que ah, acolhimento nós temos?
Nós não Exatamente. temos isso, né? Bem, É, então, só para a gente deixar essa pergunta no ar, para a gente entrar na outra parte, então vamos fazer o seguinte, gente. Então, eu queria, nós vamos parar a gravação, então, vou só falar aqui, eu queria mais uma vez agradecer a presença de todos vocês, aguardem um pouquinho, porque o pessoal vai ser disponibilizado no YouTube daqui a pouquinho, né? E aí, automaticamente, agradeço muito ao professor Luciano pela belíssima apresentação e que possamos ter outras iniciativas para nós dialogarmos juntos acerca dessas importantes questões, pode ser? com certeza. Vamos